da turma do MF Lab e da UF, e eu pensei assim nessa apresentação sobre método SPH, né, teoria e aplicações, inclusive uma sugestão aí do Thiago, né, que é a minha linha de pesquisa, e eu vou tentar, enfim, 20 minutos, meia hora, dar um breve panorama, né, a respeito da teoria. Lógico que não vai ser uma apresentação exaustiva, mas ela tende a ser mais instigante e apontar algumas aplicações que a gente tem feito recentes, e eu vou deixar uma surpresazinha no final, uma questão de exemplo de aplicação para a gente comentar um pouco melhor. Uma coisa que eu esqueci de falar nessa breve introdução é que também faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da UFG, onde eu leciono disciplinas também em nível de pós-graduação. Mas vamos para a apresentação. Então, basicamente, essa apresentação vai estar estruturada em 4 tópicos aí bem rápidos. Eu vou fazer uma introdução sobre o método, de onde ele surgiu, quais são os objetivos dele, no que ele é melhor e pior do que os outros métodos já existentes. Vou falar também um pouquinho sobre equacionamento, as ideias a respeito de como que esse método ele funciona, né? Ou seja, qual é a filosofia dele. Falar um pouquinho dos resultados que a gente tem atualmente, né? Os mais recentes da equipe de trabalho, ou seja, estou falando aí no horizonte dos últimos 5 anos, né? Que são coisas mais recentes. E vou dar aí exatamente esse exemplo de aplicação em que, enfim, eu imagino aí que vocês queiram ter uma introdução sobre essa metodologia, entender um pouquinho como ela funciona. Talvez esse exemplo de aplicação seja uma boa ideia e eu proponho um problema simples para ser resolvido. Então, nesse sentido, partindo aí para a introdução, de certa forma, né, todos os problemas de engenharia que a gente tenta resolver, se a gente for pegar no papel, né, eles são todos problemas bem complicados. Eu chamo aqui de problemas complexos. Complexos porque, muitas vezes, para a gente resolver esse problema, seja de forma analítica, numérica, a gente faz aproximações aí, né? Enfim, a gente considera que certos domínios são infinitos, certos comportamentos são, enfim, anisotrópicos, elásticos, enfim, a gente considera sempre a simplificação do domínio, né? A simplificação da natureza. E se a gente considera, ou se esses efeitos, né, são extremamente importantes para aquele problema, a gente pode cair numa cilada, né? Ou seja, não representar essas complexidades pode ser um problema. E nesse contexto, né, partir para soluções analíticas fica mais difícil ainda, né? Resolver problemas complexos, problemas difíceis de forma analítica, né, é mais difícil ainda. E aí que surgem os métodos numéricos, né? Métodos numéricos têm uma maior facilidade, né, uma maior aplicabilidade. A gente relaxa um pouco mais a solução para poder aplicá-la, para poder utilizar. Então, nesse sentido, os métodos numéricos são bastante vantajosos em relação às soluções analíticas. E nesse sentido, né, nesse grupo de métodos numéricos, existe uma classificação assim entre 2 tipos bastante claros, né, métodos com malha e métodos sem malha. Esses métodos sem malha apareceram recentemente, a partir da década de 70, aí, mais ou menos. Mas métodos numéricos com malha, eles apresentam bastante dificuldades em resolver alguns desses problemas complexos, principalmente quando a gente está ali falando com mudança rápida ou brusca do domínio. Ou seja, você tem um domínio de fluido, de repente você muda esse domínio por um problema de impacto termodinâmico, por um problema de quebra de onda, enfim, normalmente problemas associados à superfície livre, né? Ou seja, quando a superfície muda de uma forma muito rápida, métodos com malha têm dificuldades. Embora existam técnicas de remalhamento e tal, mas esses problemas específicos em que você tem uma mudança brusca de domínio, eles têm dificuldade bastante grande de representar esse problema, né, na sua característica. E nesse sentido é que surge o SPH. Basicamente, vamos dizer assim, o grande mote de aplicação desse método, do ponto de vista de engenharia, né, já que ele já é aplicado em outras áreas da física, aí, astrofísica, etc., mas basicamente é em problemas de superfície livre, problemas em que você tem domínio mudando muito rápido, quebra de onda, impacto e etc. Eu vou colocar aqui basicamente um exemplo disso que eu estou falando, ou seja, qual que é a ideia, o que eu estou falando sobre esses problemas de mudança rápida de domínio. Então, basicamente, aqui é um vídeo de um experimento, né? Então, eu tenho aí uma superfície livre, em que eu jogo um determinado objeto, objetos diferentes, né? E você gera aí uma onda, né? Aqui é um estudo basicamente de transferência de energia, né? Ou de previsão. Você tem um domínio,
uma possibilidade de uma ruptura de uma encosta, e essa ruptura ela vai cair num lago de barragem, coisa do tipo, né? E aí você pode ter a geração de uma onda, essa onda pode ter complicações aí maiores no sentido de você te prejudicar, enfim, a estabilidade de alguma estrutura, mas basicamente você tem aqui uma mudança muito drástica do domínio, principalmente se esse bloco for inteiro, né? For esse bloco grandão. Se esse é fragmentado, né, as alterações de superfície livre são bem mais suaves, mas a ideia aqui é basicamente mostrar isso. Métodos numéricos para resolver esse problema não são muito comuns e não são fáceis de resolver, mas aqui eu mostro um resultado bastante qualitativo, né? Não é uma coisa mais numérica, mas dá para entender frames daquela imagem, né? Não é exatamente o mesmo ensaio, tá? Mas ele está pegando aqui pontos bastante específicos. Por exemplo, o ponto aqui em que esse bloco desce essa rampa e ele faz com que essa superfície livre aqui apresente uma deformação bastante significativa de domínio, né? E a gente que coloca do lado uma representação numérica de uma simulação, né? Usando esse método particulado. E uma outra característica que a gente vê aqui nessa figura aqui embaixo é justamente a formação de bolsões de ar, né? Aqui no caso, a simulação do SPH não é uma simulação de dois fluidos, né? Bifásica, ela é só uma simulação de um fluido, que é o fluido água, mas ele permite a formação de vazios, que é justamente esse exemplo aqui, né? Que é a mesma ideia, né? A gente tem problemas com simulações numéricas de problemas de superfície livre, problemas de detecção de superfície livre, né? Tem muitos problemas, muitos códigos que não permitem, por exemplo, vazios, principalmente técnicas tipo VOF, né? Aqui só para ilustrar, não é nada quantificado, né? Não tem como fazer essa análise, então a gente faz uma análise só qualitativa, observando aí características gerais com a nota. E aqui, só para ilustrar, né, mais ou menos, qual que é a simulação. Aqui eu tenho alguns probleminhas, né, de escala. Naquela imagem lá eu não tinha. Aqui eu tive que colocar a escala na vertical e na horizontal um pouquinho diferente para caber aqui nesse frame, vamos dizer assim. Mesmo assim, ele ficou um pouquinho esticado. Mas aqui só dá para a gente verificar mais ou menos essas características que a gente observou lá no experimento, né, que são bastante parecidas em relação a justamente a primeira entrada desse bloco, né, e a deformação bastante significativa do domínio, e depois justamente a formação de vazios, a formação de uma recirculação aqui atrás desse bloco. Então, mais ou menos aqui para explicar uma dessas características aqui desse método. Então, entendendo que esse método é aplicável principalmente para problemas de superfície livre, ele é mais adequado, vamos dizer assim, como é que funciona o equacionamento dele? O equacionamento, a filosofia dele é bem simples, tá? Ele parte de uma análise que qualquer função pode ser escrita a partir de uma convolução, né? Essa convolução é basicamente essa primeira igualdade aqui que faz com que uma função qualquer φ, num ponto R, né? R aqui pode ser uma, duas ou três dimensões, ou seja, é o ponto considerado aí para esse cálculo dessa função. Ele pode ser obtido a partir de uma integração da função φ com a convolução, na verdade, da função φ com a função delta de Dirac, né, o delta de Dirac deslocado. E essa integração é sobre todo o domínio, né, embora não tenha colocado aqui, mas é a integração sobre todo o domínio. Essa equação de convolução, ela pode ser aproximada saindo do domínio contínuo e do domínio discreto, ou seja, a gente faz uma relação aqui da função pontual, que é delta de Dirac, por uma função de suavização W, né, que é chamada de kernel, e a gente faz uma relação aqui da soma sobre todo o domínio, na verdade, só sobre as partículas que estão próximas do domínio ou que obedeçam aí alguns critérios a respeito dessa função núcleo de suavização, que é basicamente o suporte compacto. MJ, ρJ, aqui é basicamente a relação em massa e massa específica, que determina, na verdade, o elemento diferencial de volume, né? Aí isto é uma forma dimensional, ρ é quilo por metro, B quilo por metro quadrado e tridimensional quilo por metro cúbico, e dá unidade de volume. As observações em relação a essa aproximação, né? São várias, mas as básicas, né? A minha função W, aí, meu kernel, né? A função de suavização, ela tende para a função impulso, à medida que esse comprimento de suavização H, né, tende para zero, H tende para zero, ela vira um pulso, basicamente. Se H é maior, ela, enfim,
a integral ainda tem que ser 1 abaixo dessa curva, então ela admite aí basicamente as mesmas propriedades da função impulso. O problema da aplicação dessa técnica é justamente a determinação da vizinhança, ou seja, somatório em J. A gente precisa determinar as partículas que são vizinhas da partícula considerada, né? Que é justamente esse somatório da equação discreta. E as variáveis que eu estou usando são as variáveis clássicas, né? Posição, massa específica e esse comprimento da suavização da função W. Para entender melhor o que é esse comprimento de suavização e essa função W, eu coloquei aqui um gráfico também para mostrar um exemplo de uma função que é a spline cúbica bidimensional. Essa função, basicamente, ela varia com a distância relativa entre as partículas, né? O S aqui é a norma da distância considerada dividida pela comprimento de suavização H. É evidente que quanto maior H, maior é a distância que você admite que partículas poderiam influenciar nesse nosso problema. Mas notem que, necessariamente, quando S é maior que 2, né, a minha função fica identicamente igual a zero, ou seja, partículas distantes, né, com a distância relativa acima de 2, elas não influenciam nesse meu cálculo, né, no código. Mas todas as partículas que caem dentro desse S menor que 2, né, a gente tem que considerar aí, e elas são as minhas vizinhas, e são elas que vão contribuir para o somatório, para o cálculo das minhas expressões, né. Ainda está meio aberto, né, entender aí quais são as minhas equações e como que ficam essas equações particuladas. Eu coloquei aqui basicamente um equacionamento de problemas mais simples para a gente ver. Não necessariamente eu uso eles na apresentação, eu usei naquele programa de impacto, mas aqui eu vou colocar as equações mais simples. Esses equacionamentos, a gente está pegando o problema de superfície livre e justamente o artigo do Monaghan de 94, que foi o primeiro artigo que aplicou o SPH para a superfície livre, problema de superfície livre. Então, pela forma que a gente usa, né, o método SPH é um método lagrangiano, então a gente acaba usando as equações do ponto de vista lagrangiano também. Então, não tem, por exemplo, problemas em relação à discretização da aceleração convectiva que existe em problemas eulerianos, né? Você pegar qualquer método euleriano aí, clássico, comum, né, você vai ter problema na discretização de termos envolvendo a aceleração convectiva, né, quando você vai usar a equação invariante de quantidade de movimento. Aqui nesse exemplo, eu estou usando as equações, no caso aqui o D minúsculo está representando justamente o D da derivada total, né? Ou seja, tem a parte local, mas é convectiva. Então, no caso aqui, como abordagem lagrangiana, eu já escrevo direto a equação da trajetória, que faz sentido, porque todos esses pontos de interpolação, essas partículas têm massa, né? Então a formulação é toda lagrangiana. Aqui do ponto de vista da equação vetorial e aqui do ponto de vista da equação particulada, né? Que valeria para cada partícula I no domínio. A equação da continuidade, né? Diferente de problemas incompressíveis, né? Que é a maioria dos problemas que a gente utiliza, o SPH, ele necessariamente não é um método incompressível, né? A gente usa a equação da continuidade completa, porque a gente considera um método fracamente compressível, né? Na verdade, a gente não admite a divergência nula do vetor de velocidade, a não ser alguns métodos específicos. Tem alguns métodos que chama ISPH, que o I é de incompressível, né? Aí a gente tem que resolver, evidentemente, a equação de Poisson, né, para determinar a pressão, que é algo que provavelmente vocês já sabem. Mas no nosso caso aqui, a gente considera justamente problema fracamente compressivo, então a gente tem que resolver basicamente, a gente admite, na verdade, uma variação de até 2% aí da massa específica, para, né, considerar aí fracamente compressivo. E no caso específico aqui de um problema envolvendo a equação de Euler, né, o valor de quantidade de movimento sem as forças viscosas, eu estou admitindo aqui justamente a discretização do gradiente de pressão. Né? O gradiente de pressão com a adição de um termo aqui, que é a da viscosidade artificial, para dar uma corrigida aí nas oscilações que aparecem bastante nesse problema, quando a gente não tem aspecto viscoso. Né? Mas dá para perceber, né, a gente tem aqui um conjunto de 3 equações e a gente faz uma relação entre pressão e massa específica através de uma equação de estado. Essa é uma outra forma de verificar e de evoluir aí a pressão. Né? A gente faz uma lei de estado para pressão e existem várias leis de estado diferentes, né? Gás ideal, etc., que a gente pode usar na nossa modelagem. Né? E no artigo do Monaghan também cita uma que é bastante utilizada, né? Que é a lei de Butler, que é bem usual. Né? Para problemas de superfície livre a gente usa bastante.
Então, esse aqui é meio que o fundamento, né? A dificuldade aqui, né, é de tentar escrever a divergência de um campo e o gradiente de uma função em termos do SPH, tá? Isso aqui, aí, enfim, exige um tipo de você tem que verificar matematicamente, mas basicamente dá para notar que tanto a divergência quanto o gradiente de uma função escalar, ele acaba recaindo sobre o núcleo de suavização, que é fácil, né? Ou seja, daquela função que eu citei, por exemplo, que é a escalar cúbica, daria para derivá-la e fazer basicamente a função do gradiente dessa função. Então, na verdade, essas propriedades recaem sobre o gradiente, sobre a função kernel. E aí, passando aqui para os resultados, né? A gente tem algumas questões recentes aí, alguns resultados que a gente fez ao longo desses 5 anos aí. E a gente focou, assim, essa apresentação foca em duas partes. Primeiro, a solução de EDPs, né? E aqui eu cito dois exemplos, escoamento de Stokes-Coate e o pós-órbita superfície livre transiente. E o problema de transitórios, que é a implementação do fator de atrito e características viscoelásticas da tubulação. Eu vou explicar esses, principalmente o transitório hidráulico, de uma forma um pouco mais, talvez, né, um pouco mais didática quando chegar a vez. Mas vou focar agora na parte de escoamento de Stokes-Coate, que é um problema clássico, né, de placas. Você tem duas placas, uma placa fixa, uma placa oscilante, que oscila segundo uma determinada frequência de oscilação ômega. E basicamente o que a gente fez é resolver a equação motriz, que é, nesse caso aqui, a simplificação da equação da Navier-Stokes, no caso transiente, né? E aqui a gente vai comparar com a solução periódica e a solução transiente. A discretização, eu coloco as partículas no domínio, né? A minha v de x, a minha incógnita, é uma v de x de y de t, ou seja, eu discretizei meu domínio só na vertical, na direção y, e como eu apresento velocidades na direção horizontal, né, na direção de x, essas partículas não vão se movimentar, né? Basicamente elas não vão se deslocar na direção de y, elas só se deslocariam na direção de x. Então, eu mantive todas elas paradas, porque o problema é infinito em x, ou seja, minha vx não varia com x, para ficar mais fácil. E é lógico que eu aplico, além na equação motriz, as condições de contorno, de aderência, que é a condição de no-slip, né, não deslizamento nas fronteiras, ou seja, essas condições, elas são impostas através das partículas que a gente chama de partículas fantasma, né, ou ghost particle. Essas partículas são criadas fora do domínio e a elas é atribuída uma velocidade para garantir que na interface, exatamente na posição aqui no caso, y igual a zero, y igual a h grande, ela tem justamente as velocidades impostas aí pela condição de aderência, ou seja, a velocidade da própria placa. Aí eu coloco aqui, basicamente, o resultado dessa simulação. Eu tenho aqui uma comparação, na verdade, né, da solução periódica com método de diferenças finitas e com o SPH. É claro que eu estou trabalhando com o Reynolds bem pequeno, né, justamente porque eu tenho um instrumento laminar, mas como a solução é periódica, né, demora um pouquinho até eu ter a igualdade aí entre a solução e as soluções numéricas, né, a solução periódica. Ele começa ali justamente na parte transiente, ou seja, eu coloquei tudo zero, né, as velocidades iniciais, e aí deixo um pouco de simulação, pelo menos dois ciclos, até eu ter justamente esse comportamento periódico, né? Eu comparo justamente o comportamento periódico da solução com a solução analítica, com a solução numérica. Bom, isso aqui fica um tempinho, né? O problema é um pouco mais lento, mas aqui já dá para perceber que basicamente eu tenho um acompanhamento, aí, um acoplamento entre as soluções, né? Esse aqui é um problema mais simples. E aqui a gente tem também o problema do pós-órbita superfície livre, que é um pouco parecido. A diferença é que eu tenho um canal inclinado, né? Continua sendo infinito em x e em z, né? Só que eu tenho um problema de superfície livre, ou seja, que a superfície de cima, né? Quando y igual a h, não é mais uma placa, é a superfície livre. Na superfície livre, a condição é de a gente despreza a tensão de aceleramento, ou seja, a derivada dvx dy é zero nesse ponto, né? Para y igual a h. A discretização das partículas é a mesma, ou seja, basicamente o que eu estou alterando aqui são as condições de contorno, e ligeiramente estou alterando, evidentemente, a equação motriz, né? Porque necessariamente nesse problema, né, o problema de superfície livre, a minha força motriz é o peso, ou seja, eu não posso desprezar, não posso tirar o meu peso. Então, basicamente, o problema é muito parecido, né? E aqui eu mostro também os resultados que a gente obteve
dessa aproximação. No caso, necessariamente, desse problema, a gente tem o perfil da solução permanente, né? O perfil da solução transiente, né? Inclusive a solução analítica, e a solução do método acompanhando aí a solução transiente, né? Ou seja, o nosso objetivo foi justamente determinar aí corretamente esse perfil transiente, né, do pós-óleo de superfície livre, e é claro que esse perfil da solução permanente a gente conseguiu obter facilmente, né, só resolver a equação da Navier-Stokes, desconsiderando os termos, a variação temporal, né. Aqui, quando ele vai chegando aqui, ele demora um pouco mais para chegar no permanente também, né, mas enfim, da mesma forma aí dá para perceber que a solução transiente, ela acompanha, né, o método SPH acompanha a solução transiente e tende para a solução permanente da forma como é esperado. Esses são dois estudos de caso bastante comuns que a gente usa quando a gente está fazendo simulação, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é mostrar alguns resultados um pouco diferentes, ou seja, resultados mais aplicados para problemas de engenharia, né? Problemas mais clássicos. No caso específico desses trabalhos aqui, esses trabalhos eles foram usando o SPH para simular o que a gente chama de transitório hidráulico, né? No caso, esses transitórios são problemas envolvendo interrupções no escoamento de conduto forçado. Basicamente, a ideia é a seguinte: você tem um escoamento e um conduto forçado sob pressão, e você tem uma interrupção brusca desse escoamento, normalmente um fechamento de válvula. Vamos imaginar que você tem escoamento, de repente você fecha essa válvula muito rapidamente, né? Você interrompe esse escoamento. A interrupção desse escoamento, basicamente, é a nulidade da velocidade naquele ponto. Se ele zera a velocidade, ele zera a carga cinética, basicamente energia cinética. Então, toda a energia cinética que tinha no escoamento tem que ser transformada em carga de pressão, né? Energia de pressão naquele ponto. Se esse fechamento acontece num tempo característico muito curto, né, numa velocidade muito rápida, né, fecha muito rápido, justamente essa transformação tem que acontecer nessa janela de tempo, muito rápida. Isso cria picos de pressão na tubulação, né? Ou basicamente ondas devido à pressão. Essas ondas e esse aumento na pressão, ele pode ser danoso, né? Existe uma possibilidade de você exceder justamente a resistência da tubulação e essa tubulação ceder, enfim, romper, chegar à ruptura, justamente por esse aumento súbito na pressão. E além disso, essa onda ela acaba viajando na tubulação com uma celeridade muito alta, né? Basicamente, o equacionamento que rege esse problema, né, é o que a gente chama, são essas duas equações, né, que são obtidas a partir do balanço de massa e balanço de quantidade de movimento. Nesse problema, nessa tubulação, né, a gente admite que a pressão varia em relação a x e a t, ou seja, na direção unidimensional dos correntes de tubulação e no tempo, e a velocidade também. A gente acaba admitindo que a velocidade é média na seção, né, e um parâmetro que a gente usa bastante é a celeridade, né, e os termos associados à celeridade aí, ao quadrado. Celeridade é a velocidade de propagação dessa onda devido à pressão. E é claro que causa também uma variação de velocidade, né? Uma mudança de direção do vetor de velocidade no escoamento. Um termo que é interessante também notar é o termo associado aqui ao atrito, né? Que seria basicamente o termo referente, o F aqui é o fator de atrito, Darcy-Weisbach, né? Ou o fator de atrito da equação do perda de carga universal, né? Que entra aí no sentido de diminuir a amplitude dessa onda de pressão, né? Uma vez que ela é criada, essa sobrepressão vai sendo dirimida, diminuída à medida que o atrito vai atuando nesse escoamento. Então, basicamente, a gente tem dois trabalhos aqui, né, resultados de dois trabalhos. Essa implementação aqui, né, dessas equações para o SPH, a gente fez, né, isso a gente fez em 2021, né, com o trabalho do José Fernandes, e ele ainda alterou o fator de atrito, porque a gente verifica que em alguns ensaios em que a gente provoca esses transitórios hidráulicos, você tem uma atenuação muito grande dessas ondas devido à pressão, né? Essa atenuação não é necessariamente devido ao fator de atrito permanente, né, que é o que a gente usa. Então, um dos objetivos dele foi usar modelos transientes para a determinação desse fator de atrito e incorporá-los esses modelos, né, à formulação do SPH, ou seja, aquele F que aparece ali, né, na verdade não o fator de atrito, mas sim a tensão de aceleramento. Mas a gente trabalhou com um termo de tensão de aceleramento permanente e um termo que a gente chama de unsteady, né, que é o transiente. Essas formulações, né, para tensão de aceleramento transiente aparecem em várias formulações na literatura, né, tem o de Ward, tem o
a formação de ramos e por aí vai. São vários autores aí que trabalharam nessa formação de tensão de cisalhamento transiente. Esses aqui são dois resultados, já comparação do SPH com experimentos que a gente pegou do IST, né, Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde a gente teve acesso aí aos dados da professora Didia Covas. Então, basicamente, ele ilustra a variação no tempo dessa onda devido à pressão gerada aí no escoamento, né, no transitório controlado. Né? Então, dá para perceber aqui, pelo menos pela primeira onda, né, esse aumento súbito, né, você tem uma pressão em metro de coluna d'água aqui um pouco menor de 50, né, 40 e alguma coisa, e vai para mais de 90, atingindo quase que 100, né, ou seja, basicamente a pressão dobra, né, nesse exemplo. E o comportamento é parecido, mesmo visto aqui, as vazões são diferentes, a vazão aqui do problema da direita é um pouco menor, dá para perceber que o tanto de energia cinética para ser transformada em energia de potencial de pressão na segunda figura é menor, portanto, por isso que ela atingiu uma altura menor de pressão. Mas dá para perceber, justamente, que em um segundo, né, que é um tempo bastante curto, a quantidade de ondas, né, essas ondas, elas viajam na tubulação, elas vão e voltam, e ao longo desse comprimento dá para perceber justamente esse decaimento. Né. Essas figuras aqui não dá para mostrar qual que seria, ou elas não ilustram, né, se a gente tirasse o efeito transiente da tensão do aceleramento. Né? Mas certamente eles não teriam um decaimento tão pronunciado, ou seja, não seriam tão parecidos assim com o experimento. Né? Esses dois arquivos aqui, essas duas figuras, estão lá na dissertação do José Fernandes, a dissertação do PPGS, em que ele ilustra e discute isso melhor. Né? Mas basicamente a ideia é essa, né? Essa inclusão permite que a gente faça um modelo numérico que acompanhe exatamente, né, essa característica aí de decaimento dessa onda. Um problema que aparece também nos ensaios, e aqui, evidentemente, que não foi abordado nessa época, é que além desse decaimento dessa amplitude, existe também a mudança de fase, e isso é uma característica de problema não linear. E, enfim, várias pesquisas foram feitas usando métodos clássicos, né, para resolver esse problema, e a gente tentou fazer a mesma coisa, né, trazendo isso para o SPH, não usando métodos tradicionais, como, por exemplo, métodos característicos, mas trazer essa mudança de fase para o SPH. E isso, basicamente, é o trabalho do outro mestrado aí que a gente terminou de orientar esse ano, né, que é o Almério, e ele trabalhou justamente com a inclusão da viscoelasticidade da tubulação. Esses modelos viscoelásticos, eles acabam fazendo essa característica, né, deixando esse problema não linear e fazendo com que você tenha uma mudança de fase. E não só uma mudança de fase, dá para perceber principalmente a respeito dos resultados experimentais, né, que são as linhas contínuas em preto, que você tem uma mudança, inclusive, de forma dessas ondas, né, essas ondas quadradas. Aqui no gráfico do Almério, né, esses dois gráficos são bem parecidos também, só muda a vazão, mas aqui, como ele ficou dimensional, né, não dá para perceber tanto essa variação. Mas dá para perceber os métodos aqui, justamente sem a inclusão dessa viscoelasticidade da tubulação, né, que são os métodos aqui tracejado, tanto o método MOP tradicional quanto o método SPH, ambos falham bastante enfim, em chegar lá nos dados experimentais, né, em reproduzir os efeitos experimentais, e quando a gente inclui a viscoelasticidade, aí fica bem bacana, fica legal. As linhas contínuas, né, tanto do MOP quanto do SPH, eles refletem muito melhor esse comportamento. Então, basicamente, eram esses problemas, né, que a gente tinha, e dado o avanço do tempo, eu encaminho aqui para o encerramento da minha apresentação, e eu proponho aqui, na verdade, eu deixei para vocês aí nesse link, né, um problema, um exemplo de aplicação. Na verdade, não dá tempo de fazer, etc., mas se vocês quiserem, nesse link vocês podem baixar esses arquivos, né? Na verdade, a determinação de perfil de velocidade é somente COET, classe. Esse código está em MATLAB, você pode usar o MATLAB ou o Octave, ele já faz automaticamente a comparação com o método de diferenças finitas e a solução analítica. O problema é unidimensional e a única dificuldade é a discretização do Laplaciano, do SPH. Esse é o único que eu não mostrei, né? Eu mostrei basicamente gradiente de pressão e divergência do vetor velocidade. E o Laplaciano, mas aí não é tão difícil de encontrar também em artigo, né? Enfim, tem alguns trabalhos.
esses códigos também mostram como a gente faz busca por vizinhos e integração numérica, ou seja, é um pacote completo aí. Então, para quem tiver interesse, né, para quem saber como é que funciona, é só entrar lá e rodar. O arquivo principal é o main.m. É só rodar ele já vai dar um resultadinho lá e depois vocês só alterar aí e brincar um pouquinho com o código. Tá? Então é isso. Obrigado aí pelo convite. Estou à disposição aí para esclarecimento de dúvidas. Obrigado. Obrigado, Joel. Muito boa apresentação. Eu acho que ninguém nunca tinha deixado um exemplo assim, QR Code. Inovou também. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Christopher. Boa tarde, Joel. Tudo bom? Tá me escutando? Estou escutando sim. Ah, tá. Obrigado pela apresentação. Eh, Aí eu, enquanto você estava apresentando, aí tive uma dúvida sobre quando você falou fracamente compressível, né? Então aí eu não entendi essa definição. Não sei se você poderia explicar assim um pouquinho sobre isso. Claro, claro. Sim. Fracamente compressível, problemas fracamente compressíveis são aqueles que permitem uma variação de massa específica, mas essa variação não pode ser muito grande. A gente considera variações até 2%. Tem gente que fala 1%, 1,5%, mas a gente considera até 2%. Então, a gente não usa divergência no campo de velocidade, isso é importante. Mas se você notar, né, é evidente que, de certa forma, ele está dentro do equacionamento. Então, você permite que você varie massa específica, mas, ou seja, você não zera, não impõe a divergência no campo de velocidade, você calcula com base nas variações, e, enfim, a gente tem uma equação de estado por causa disso, e a gente permite que essas massas específicas possam variar um pouquinho. O que acontece no final das contas é o seguinte, a gente tem um pequeno probleminha com variação de volume. Pode ser, assim, algumas simulações no SPH, você pode notar que as partículas, às vezes, o volume varia ao longo da simulação. Às vezes não era para variar, o volume varia, ou aumenta ou diminui. Na maior parte das vezes diminui. Então, isso é esse problema associado à formação fracamente compressiva. Para contornar esse problema, alguns pesquisadores impuseram a divergência no campo de velocidade. Mas aí você não resolve, o problema não fica mais explícito, ele fica implícito, porque você tem que resolver uma equação de Poisson para determinar a pressão. Então, é aqui que está um negócio. Quando eu falo que ele é fracamente compressível, eu estou falando que o método é explícito. Eu estou falando assim, olha, a gente não resolve nenhuma equação, a gente não precisa resolver esse sistema de equações, fica mais fácil, as EDOs viram equações algébricas, fica bem tranquilo. Mas, por outro lado, eu tenho esses probleminhas de oscilação, de volume, e tem esses probleminhas associados à variação de massa específica, que eles acontecem nesse problema envolvendo, né, simulações fracamente compressivas. Ah, tá, entendi. E sobre isso, tipo, nesse caso eu teria um campo de massa específica, então, para avaliar se ele muda, né, em 2%, assim. É curioso porque, assim, a gente tem propriedades da partícula. Então, você tem um ponto, e nesse ponto você tem massa, você tem posição, você tem velocidade, né? É um pouco diferente de uma abordagem euleriana clássica. E, e para esses valores, você vai ter uma massa específica padrão, vamos dizer assim, você vai falar assim, a massa específica desse fluido é 1.000. E aí você vai ficar controlando aí as variações, você não pode, né, ter uma variação muito maior que 2%. Aí a gente sempre tem que ficar olhando a tolerância. Algumas regiões a gente tem que, né, enfim, mudar um pouquinho a simulação, porque estourou basicamente essa limitação aí do escoamento fracamente compressível. Então é isso que é um pouco chatinho, mas por outro lado é mais fácil de resolver porque é explícito, é um método explícito, é bem mais simples. Entendi. Entendi. Aí, pegando o gancho, né, eu queria fazer outra pergunta relacionada sobre isso. Aí eu vou ter também eh, variações de pressões pequenas, né, naquele exemplo, ou,
ou aí não teria um escoamento tipo fracamente compressível? Tem, na verdade, nesse caso, né, para simular o ressalto, né, desculpa, ressalto não, o golpe de Ariete, Aham. no transitório, eu não fiz uma formulação fracamente compressível, eu resolvi as EDPs, as EDOs, né, no caso. Eu não fiz a discretização da equação de Euler, porque o conjunto de equações é um pouquinho diferente, né, o balanço de massa, a conservação da massa, o balanço de massa e o balanço de quantidade de movimento, aplicadas especificamente para o golpe de Ariete, ele tem uma formulação já bem específica. Então, a gente não precisou, por exemplo, considerar aí a divergência no campo de velocidade, coisa do tipo, porque a própria equação ela fica um pouquinho diferente. Deixa eu até voltar aqui, ó, ao equacionamento, aqui. Ele fica um pouquinho diferente, pelo fato de ele ficar, né, Não diferente, a especifica gente não tem constante, esse né? problema. E tem outro detalhe, as partículas não se movem também, né, porque a celeridade da onda é tão grande, nesses exemplos que simulou, que ela deslocaria da ordem de milímetros para frente e para trás, para frente e para trás. Então a gente considera ela parada para facilitar, porque senão teria que fazer todo passo de tempo a gente teria que recalcular várias coisas, então a gente achou mais fácil deixar tudo parado e o erro não foi tão grande, então a gente ganhou bastante em ponto de vista de tempo computacional e não perdeu tanto assim do ponto de vista de precisão, então ficaram todas paradinhas. Entendi. E muito obrigado, viu, Joel? Obrigado. Imagina. Só alguém tem mais alguma dúvida? Bom, Joel, eu vou perguntar sobre. Você falou que tem uma viscosidade artificial lá nas equações de Euler. Mas o que que elas estão. De onde está vindo as oscilações que elas estão matando? Aquilo é numérico, é do método SPH, aquela inclusão, aquele termo, ele não aparece em óleo, mas quando a gente simula o método SPH, e se a gente tirar qualquer tipo de artifício, força viscosa, né, o método ele apresenta várias oscilações, mas muitas oscilações. Então, por causa disso, a gente acaba adicionando aí uma viscosidade artificial para meio que controlar um pouco essas oscilações e enfim, para o método ser um pouco estável. Mesmo assim, ainda tem algumas oscilações, então é basicamente um controle aí de um filtro, basicamente, de oscilações espúrias. Não é nada além basicamente disso. E aí o valor é por tentativa e erro ou já tem um padronizado? Tem alguns valores, né? A formulação clássica, ela depende de dois parâmetros, basicamente, tem um alfa e o beta. O beta normalmente é mais para problemas astrofísicos, a gente considera normalmente beta zero, e a gente só trabalha com alfa. O alfa é um parâmetro que varia, aí depende do problema. Por exemplo, no transitório do José Fernandes, o alfa foi 0,6. Mas no problema clássico aí de superfície livre, o alfa é 1, basicamente. Ou seja, são números que basicamente a literatura traz para esses valores de viscosidade artificial, para que você comece a vir controlar. Mas, de fato, um dos primeiros estudos que o José Fernandes fez foi fazer uma avaliação paramétrica, e ele avaliou todos esses parâmetros para ver quais eram os parâmetros que mais, né, enfim, davam certinho ali entre o método e o experimento. Ok. A última pergunta, prometo. Em relação ao número de partículas, como vocês determinam o número de partículas suficiente? É tipo uma análise de refinamento de malha? Porque não é bem uma malha, né? Mas não deixa de ser. Exatamente. A gente faz teste, é como se fosse teste paramétrico. Você estabelece inicialmente uma quantidade de partículas pequena o suficiente para a simulação não ficar ad eterno e não grande o suficiente para, enfim, para você não ter ganho e você só ter tempo computacional. Então, você vai fazer testes e todo o trabalho a gente faz uma análise paramétrica para verificar essa relação aí entre, enfim, precisão e tempo computacional, né? A gente dá um chute inicial e depois vai, né, com um método numérico aí de solução de equação qualquer, a gente vai tendendo aí com um ponto mais otimizado nesse sentido. Ok. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigado, Joel, por ter aceitado o convite. Excelente a sua apresentação. E quando tiver mais resultados, o convite está aberto. Por favor, volte. Ótimo, eu quero ver aí todo mundo se pegar esse código aí, fazer teste, e da próxima vez que eu vier, eu pergunto aí para vocês.
vocês verem se já estão aprendendo, já descobriram, sabem como é que faz, etc. Certinho, então. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todo mundo. tchau.